nome é Thomas Augusto e você está assistindo Identidade Zero, tudo bom? Bem, hoje nós vamos falar de Luke Cage, sim, a nova série da Netflix que dá continuação aos Defensores, né, os heróis da rua da Marvel. Mas às vezes a Netflix decepciona, então bora lá pro vídeo. Everybody wants to be the king. Sometimes if you want justice, you have to get it yourself. Bem, Luke Cage vai contar a história, né, do personagem ali que já apareceu em Jessica Jones, apareceu a temporada inteira de Jessica Jones, mas que ele simplesmente não conseguiu segurar essa série. Eu gosto muito da primeira e da segunda temporada do Demolidor e da primeira temporada de Jessica Jones, mas Luke Cage parece que faltou alguma coisa. Ou se não, repetiu de novo, porque a série, infelizmente, ela é muito arrastada. Parece que a gente vê várias coisas de novo, parece que às vezes não anda, sabe? Então esse já é um dos problemas de cara de Luke Cage. São 3 episódios que poderiam ser facilmente o quê? Em 8, sabe? Porque cada episódio tem 1 hora, então tem muito tempo pra você trabalhar as coisas, mas eles ficam batendo na mesma tecla. E já que eu tô falando de coisa ruim, já comecei assim, né? Já percebeu que eu não curti muito. Uma coisa que eu não curti foram as atuações. As atuações estão muito ruins mesmo. Tem um ou outro que salva, mas no geral a galera, não sei o que aconteceu com o casting, mas não souberam atuar, assim. Isso até vou falar do ator principal, assim, que quando ele demanda do Luke Cage, quando o Luke Cage tem uma cena um pouco mais dramática, uma cena mais pesada, o ator ele não consegue entregar. Mas vamos continuar, vamos falar dos personagens mais ou menos um por um pra gente saber o que aconteceu na série. O Luke Cage é um personagem muito interessante, é muito legal ver ele voltando essas origens assim, o negócio do Harley, a interação dele com o Harley, com o bairro, é muito legal. Ver como ele se porta, as pessoas tratam ele também, como isso vai mudando durante a série, é muito bom e bem trabalhado, pra falar a verdade. Tem a questão do herói negro também, da comunidade negra, eles batem muito na tecla disso durante a série. Ficou um pouquinho repetitivo, mas a ideia eles conseguiram passar, da importância desse herói negro, assim, e de como ele se porta, de ele ser um cara simplesmente invencível, assim, ele chega e faz as coisas. Um pouco do problema do Luke Cage é a motivação dele. A motivação dele é muito volátil. Durante a série, a gente tem umas 4 ou 5 mudanças de pensamento dele. Ele fala, ah, não, vou fazer isso, não vou. Ah, será que eu faço? Eu não faço. Ah, será que aconteceu isso? Não aconteceu. Então isso é um pouco do problema do personagem. Ele, quando realmente decide fazer, ele faz. É um personagem que ele entrega. Mas o problema é como ele chega até lá, até de fazer. Ele é um personagem que tem muitas dúvidas, assim. Eu acho que o personagem ele teve uma evolução ao longo da série, mas parece que ele evolui e depois regride, daí evolui e depois regride. Então não é uma coisa constante, assim. Então prejudicou um pouco o personagem do próprio Luke Cage. Bem, vamos passar para os vilões agora, porque eu acho que para uma grande série, pelo menos super-herói, tem que ter grandes vilões. Não só série, mas como filme também. E aqui faltou alguma coisinha. A gente tem basicamente 3 vilões principais, se eu posso dizer aqui, que é o Cottonmouth. O Cottonmouth, ele começa um pouquinho fraco, mas logo depois ele tem um arco só dele, ele é desenvolvido. É muito interessante como ele trata com essa ameaça. A relação dele com a comunidade também é muito forte. Então cria um conflito entre ele e o Luke Cage, quem que vai dominar mesmo o Harlem. Então fica um negócio muito legal. E ele vai sendo trabalhado aos pouquinhos. Só que quando ele começa realmente a ficar interessante, quando começa que realmente vai ter um embate forte entre os dois, simplesmente acaba. Pra mim esse foi um dos problemas. Os outros vilões também. A Mariah, ela fica num limbo, ela não decide se ela vai ser uma vilã ou não. Ela fica, ah, não vou participar disso, vou participar a série inteira, o que acaba sendo um saco. E o Diamondback também, ele simplesmente foi horrível. Desculpa quem gostou do Diamondback, mas as motivações dele são simplesmente ridículas. Ele fica batendo na tecla o tempo inteiro. Isso é muito chato, porque você tem que ter um vilão bom. E o vilão ele simplesmente ele é tosco, sério, a motivação dele é tosca, e ele fica falando disso o tempo inteiro, e o Luke Cage ele tem que entrar nesse meio, ele tem que confrontar ele, então entra num arco meio perdido da história. A relação deles na infância, do Luke Cage e do Diamondback, é legal, mas todo o problema que gera entre eles, como um não gosta do outro, isso ficou meio jogado, não jogado, mas foi simplesmente ruim, simplesmente muito ruim. E em relação aos personagens secundários, eu acho que, pelo menos o que tem um pouco mais de importância, eles foram bons. A detetive, os detetives, né, a Detetive Knife e o Scarf, e também a Claire que tá rodando essas séries da Marvel, né, na Netflix. Mas eles foram bons, assim, eles foram trabalhados aos poucos, eles deram o suporte necessário, principalmente pro Luke Cage, assim, o personagem principal. Até o Shades também foi um bom personagem, deu suporte pros vilões. Então essa parte que gira em torno dos personagens principais foi bem trabalhado. Bem, vamos falar da ação aqui, né, de Luke Cage.
Eu achei que ela foi boa, sinceramente. Comparando principalmente com Jessica Jones, foi muito melhor mesmo do que Jessica Jones. Luke Cage, a gente sabe, aquele ser super poderoso que com 2 tapas ele derruba o inimigo, mas simplesmente colou, pelo menos na série, assim. Porque ele tem uma atitude mais passiva. Ele primeiro toma um monte de tiro e não afeta nada, ele depois dá uns tapas, assim, dá umas porradas e acaba com a situação. Tem uma cena que ele invade um prédio que ficou muito legal. Então eles conseguiram trabalhar esse quesito super poderoso do personagem, da força na luta. Mas eu acho que isso atrapalhou um pouco na história, porque é difícil você manejar, pelo menos ter um vilão. Como você vai confrontar um cara que não recebe tiro de rifle, de espingarda, de nada? Então esse foi um pouco o problema, porque até os vilões conseguiram uma contramedida contra isso demorou muito tempo. Então o Luke Cage ele fez basicamente o que ele quis durante, sei lá, até metade da série, e depois só que surgiu alguma coisa contra ele. Isso acabou sendo um problema, até porque a gente tá tratando do que? De gangues, assim, eles não têm um arsenal muito poderoso, só depois que aparece. Então isso acabou, sabe, travando um pouco a história, porque nem é pra frente. Pô, o Cotton Mouth, ele ficou toda hora falando, meu, como é que eu vou derrotar esse cara? Como é que eu vou derrotar esse cara? E o Luke Cage fazendo o que ele queria. Então não foi uma sacada até que boa, quer dizer, ele é um personagem super poderoso. Pra ação funcionou, mas pra história acho que eles poderiam ter acelerado um pouquinho mais esse quesito, porque pareceu muito fácil, até metade da série. Bem, vamos falar da trilha sonora. A trilha sonora, infelizmente, ela é inconstante. Tem momentos que ela é muito boa, momentos que simplesmente corta o clima do que está acontecendo. Os momentos que ela simplesmente se destaca é realmente na boate, quando começa com os takes dentro da boate, da pessoa cantando, e depois vão para diversas cenas que tem a ver com o que a pessoa está cantando. Então, mas eu deveria dizer, que a trilha sonora, entre prós e contras, é muito mais pra pró, é muito melhor do que é ruim. É uma cena ou outra que realmente eles utilizam muito mais, uma cena que é pra dar suspense, assim, eles colocam uma música gritante que não é necessária, sabe? Eles poderiam ter suavizado um pouco. Às vezes eles querem exagerar pra, não sei, cativar a audiência, mas acaba tendo um efeito contrário. Mas tirando isso, principalmente as músicas cantadas, quando tem nesses take, começa com o take da boate, são muito boas, porque a música realmente tem a ver com o que eles estão mostrando. Bem, os diálogos da série também são fracos, infelizmente. No começo, os 2 primeiros episódios, eu tava irritado com isso, porque parece que eles precisam exagerar com os diálogos para dar importância para alguma coisa. E além disso, eles também tinham uma inconsistência entre eles, principalmente nas falas da Mariah. Não sei como os eleitores, o pessoal do bairro realmente acreditava nela, sendo que ela se contradizia a cada 2 episódios. Então, mas o próprio diálogo entre os personagens era algo que eles queriam forçar, eles queriam jogar pra você algo que realmente é importante, que ele tem um super-herói ali, que ele é forte, que você tem que fazer isso, tal. Então, ficou meio... A história também tem uns flashbacks que contam melhor a história do Luke Cage, e eles são bons. Na verdade, eles são bem legais, assim. Dá pra entender muito bem como eles foram construindo, assim, como se formou o caráter do Carl Lucas, do Luke Cage. Então, os flashbacks, eles foram bem legais. O problema sempre tem um problema essa porcaria. O flashback de Seagate, eu acho que encaixou muito bem, o momento foi muito bom. Só que o segundo flashback, principalmente do Luke Cage com o Diamondback, não casou. Eles colocaram muito tarde o flashback, eles quiseram dar emoção na luta final. Eles quiseram que a luta final tivesse um peso, eles colocaram os principais flashbacks dos dois na luta final. Se eles tivessem trazido um pouco antes, a gente conseguiria se importar melhor com a relação entre os dois, entenderia melhor o relacionamento dos dois, e daí teria uma importância melhor essa luta final. Mas simplesmente não aconteceu. Então os flashbacks são bons, um colocado de maneira muito boa e outro no momento muito inoportuno. Bem, já falando do final, tenho que comentar que foi decepcionante assim a luta final, aquele clima que simplesmente não aconteceu, porque a gente sabia que não tinha, pelo menos eu olhando falando, não tem ameaça. Foi aquela cena que a gente já viu em diversos filmes, assim, aquela luta épica dos dois, as pessoas torcendo, então não ficou legal, sério mesmo. Basicamente é isso sobre o Luke Cage. Como vocês perceberam, eu não curti, assistindo pelo menos a série. Eu gostei, assim, não curti pra caramba, assim, mas eu fiquei meio decepcionado. E fazendo a crítica, os pontos negativos realmente eles ressaltaram. Porque quando você coloca no papel, você vê a quantidade de pontos positivos e negativos. Sendo bem sincero, eu não recomendaria Luke Cage, eu acho que é dispensável. Você vai perder acho que 13 horas aí pra assistir tudo isso. E uma pena porque, como eu falei, eu gostei muito do Demolidor e da Jessica Jones. Agora esperar pro Punho de Ferro. Já teve uma dica
aqui, outra ali, que ele vai aparecer. Mas é isso. Bem, essa foi minha crítica, minha review, minha opinião, meu comentário sobre Luke Cage. Espero que você tenha gostado. Escreve aí o que você achou. Também deixa seu curtir, se inscreve no canal. E espero ver você na próxima. Então, tchau!